haverá uma gigantesca revolução tecnológica. E aqueles caras, e boa parte do serviço público de baixa qualidade, que assola como uma peste, como uma dengue, as cidades pequenas do Brasil, aquilo pode ser superado. O que eu quero dizer, para dar um exemplo, é um posto de saúde vai contar com tecnologia de tal forma, graças à revolução da inteligência artificial, que muitos diagnósticos, que às vezes demoram, vamos dizer, um tempo épico para ser feito, ele pode ser feito em tempo real. Entendeu? O sistema de educação, todo o sistema de ensino pode ter esse tipo de ferramental para ajudar. Toda a parte de automação dos serviços urbanos. Corte de gastos absurdo. Corte de folha absurda. Corte de processos estúpidos absurdo. Diminuição absurda na corrupção. Rastreabilidade no uso do dinheiro de modo a evitar a corrupção. Se você olhar direitinho, a tecnologia pode ser uma revolução que vai pegar a gente daqui na base da pirâmide e tem que subir. Então, nós temos que ser o governo, e aqui eu falo implorando para a equipe do Livro Amarelo, vejam o que nós podemos fazer com inteligência artificial. Isto será uma revolução. O mundo vai mudar completamente nos próximos anos. Não é bolha. Recomendo, leiam. Bota ali, The Economist. A capa chama Super Intelligence. Tem uma nota de dólar com... E bota aí, uma das últimas edições da... esse aí, ó. Esse aí. Tá? Se vocês estão duvidando do que eu tô falando, compre essa revista. E leiam. Matérias interessantíssimas sobre esse assunto. Tá? O Almir falou, mas a tendência é o Bostil se fechar para essas big techs. Aí é assim, né? Nós somos uns retardados se nós fizermos isso. Nós temos que trazer para eles, então nós temos que usar essas ferramentas a nosso favor. A nosso favor. Eu tô falando de uma revolução que pode mudar a vida dos brasileiros e mudar a qualidade de vida dos brasileiros. Eu tô falando de um salto que é qualitativo. Se nós nos adaptarmos a isso antes dos demais. E eu vou te falar, existem alguns elementos no Brasil que a gente já criticou, mas que vão ser fundamentais nisso, que nos colocam numa posição de vantagem. Riso, o SUS é centralizado. O nome dele é Sistema Único de Saúde. O SUS, ele permitiu que o Brasil universalizasse, por exemplo, a vacina. Graças ao SUS, que é centralizado, com a aplicação de tecnologia em massa, a gente vai poder avançar com muita coisa em massa, em escala territorial continental, que é o Brasil. Então quando a gente começa a imaginar como a tecnologia vai ajudar a gente a diminuir o gap pro primeiro mundo. Agora, a gente pode botar presidentes bunda focados aí com essas piranhas do Centrão, e esses presidentes bunda não vão nem saber do que se trata isso. Porque o que vai interessar, eu dei o exemplo de Brejão, é como eu vou obter, recursos, picaretas para serem usados numa emenda que vai ser desviada lá em Brejão, e depois a população de Brejão vai votar em mim para deputado através da rede de políticos e apoiadores que eles me construíram ali. É isso. Vocês entenderam? Assim, esse Brasil, por exemplo, letárgico que vocês veem, por exemplo, nos interiores, especialmente nos interiores pouco produtivos aí, me refiro, por exemplo, ao interior do Nordeste, norte de Minas, um pouco da região norte, um pouco não, bastante da região norte. Dá pra mudar. Vem uma revolução aí. É uma revolução que vem aí. Não adianta a gente fingir que fica, é bolha. Não é bolha, cara. Não é bolha porra nenhuma, cara. É uma revolução, ela já está acontecendo. Deixa eu explicar. Temos hoje no Brasil escritórios de advocacia demitindo, porque você já consegue ter IAs, um machine learning pronto para ajudar você nos processos, a fazer pesquisa e tal. E aí um advogado sênior vai, tá. No fundo, o que será um advogado nos próximos anos? Aqui no Brasil, que é um país corrupto, o advogado é o cara que vai ter o contato com um juiz, o promotor. Vai ter ainda o QI, que é o que indica, né? O contato. Mas de resto, não vai dar pra uma pessoa sozinha enfrentar uma ferramenta como inteligência artificial. E todas as outras. E médico. Gente, alguém aqui já ouviu falar em iatrogenia? A quantidade de erro médico que tá tendo. Vocês sabem que o Brasil, para tentar universalizar aí o acesso à medicina, né? Como o curso de medicina é caro, nós não tínhamos médicos a contento, até tinha surgido aquele programa de escravidão chamado Mais Médicos para tentar suprir isso. O Brasil começou a chutar o balde para formar médico. Estamos formando médicos de péssima qualidade e as pessoas estão sentindo isso na ponta. Quem não está reparando, digite quem já não reparou que assim, tá chegando uma leva de médicos horríveis no mercado. Diagnósticos horríveis, atendimento ruim, procedimentos mal feitos, tá? Eu tô falando real, tô falando de maneira concreta.
Isto será revolucionado. A medicina vai ser revolucionada. A medicina é uma das coisas mais caras. Tá? Você pega, por exemplo, pega lá, Riso, procura ali aquela pizza do orçamento nacional. Quando a gente vai falar de gasto primário, saúde é um dos maiores. Ali, ó. É que você tá pegando da auditoria, você tá dando a dívida, né? Pega uma coisa mais decente, isso é de 2016. Pega uma coisa... Põe gráfico, orçamento primário, Riso. Vamos lá. O Luiz Antônio falou, eu trabalho em auditoria do SUS e realmente erro médico é uma questão complicada. Complicadíssima. E tende a aumentar. Agora a inteligência artificial, ela vai entrar aí. Quem trabalha com contabilidade já sabe. Antigamente, tá? Nos Estados Unidos, já desde os anos 90, a contabilidade era uma tarefa... lá do que é um commodity fazer contabilidade, isso já tinha sido transferido para os indianos. Então o cara mandava indiano fazer contabilidade das empresas. Nos anos 90 esse tipo de coisa já estava acontecendo, o outsourcing, né? Agora não é nem outsourcing, agora você... É um negócio mecânico, a inteligência artificial vai te entregar isso. Então, contabilidade, jurídico, empresas de logística de toda sorte, tudo isso vai ser afetado. Só que isso, meu amigo, é ganho de produtividade e é ganho de qualidade de vida. É ganho de produtividade e qualidade de vida. Já para pra pensar? Já para pra pensar que... Ó, aí tá os... Cadê, ó? Cadê a parte? Já tem previdência, saúde. Então, tirando ali, né, tem juros, encargos de dívida e bababá. Se olhar, tá, isso é do governo federal de 18. O principal gasto social, tirando, obviamente, a previdência, que eu volto a colocar... se torna às vezes até um gasto mais financeiro. Enfim, eu não vou ficar discutindo isso. Saúde, nos serviços que são entregues à população, ela é o principal. Quanto disso não será economizado, meus amigos? Quanto disso não será economizado? E não vai aumentar nosso poder, por exemplo, de investimento. Então, galera... O futuro não é tão ruim quanto imaginam, porque a tecnologia virá resolver muitos assuntos. A tecnologia, tá? Ou seja, ganhos produtivos gerados em outros países, eles vão nos impactar. Nós vivemos na franja do capitalismo global. O Brasil é um país que vive à margem dos grandes polos produtores de conhecimento e de riqueza do mundo. Essa é a característica do Brasil. Então, no que dependia do Brasil e dos brasileiros de gerar sua própria eficiência, sua própria tecnologia, nós falhamos. E aí, o que acontece? Vinha uma tecnologia e ela vai nos suprindo. Por quê? Porque como nós vivemos a franja, nós até não criamos a tecnologia, mas a tecnologia chega através da inovação oriunda de outros países para nós, e aí isso nos torna mais produtivos. Então, por exemplo, quando surgiu o automóvel, ele foi... Acho que o automóvel foi criado na Alemanha, né? Me corrijam, acho que o automóvel foi criado na Alemanha, mas ele se torna realmente popular com a ideia de linha de produção do Henry Ford. E aí você tem a revolução da indústria automotiva. Ela foi sei lá, dos anos 50 em diante, ela foi aquela indústria de massa mais movimentada. Ter uma montadora no seu país era um sinônimo de sucesso e tal. O quanto que o carro não revolucionou a produtividade humana? Você se deslocar, levar mercadorias, o caminhão, aí o avião, a aviação. Quanto a tecnologia criada por esses países não mudou a nossa vida para melhor. Pois bem, está vindo mais uma onda aí. Se eu falar agora em termos recentes, o quanto, sei lá, o Uber, quantas pessoas não estariam puramente desempregadas se não fosse a chegada do Uber e do iFood? Parar pra pensar nisso? Um avanço tecnológico na gringa, chega pra cá, e aí ele gera, por conta desse ganho de produtividade, receita pra milhões de pessoas. Galera tá, realmente esse negócio do médico, você vê que a galera tá puta, né? O Gustavo falou, Renan, saiu um artigo sobre o declínio das IAs, acredito que estão superestimando sua evolução. Não estão, cara. Por favor, a The Economist chamou alguns caras mais brilhantes pra falar sobre esse assunto. Leia. Inclusive entrevistou a galera das próprias Big Techs pra tratar desse tema. A corrida trilionária, tá? Pra você ter da IA generativa. Tem muita coisa, por exemplo... Você já para pra pensar que as inteligências artificiais vão atuar nas pesquisas de novos medicamentos, no enfrentamento de determinadas doenças? Já para pensar, Riso? Já para pensar que uma das coisas que vão rolar vão ser... Estão chamando agora... Eu vi o cara da OpenAI falando isso, Sam Altman. Das startups de um homem só. Você vai ter uma ideia.
E aí você, pra codar a ideia, né, pra você montar toda aquela operação, você junta inteligências artificiais e você cria sua startup com a inteligência artificial ao redor. Você já pensou quantas pessoas, assim, um laboratório de pesquisas para criar novos remédios sendo substituído por IAs? IAs conduzindo pesquisas para novos medicamentos, para novos tratamentos? Vocês estão pensando nos ganhos? Assim, não pensem com a cabeça pequena, pensem nos ganhos que você vai ter. São ganhos gigantescos que estão rolando. E você tem uma corrida, é uma guerra fria que envolve Estados Unidos e China. Lembrando que a China veio com a dela e com custo baixíssimo estava dando show. Isso vai acontecer. Esses dois países vão dar o tom de como vai ser essa guerra nos próximos anos e mais. Eles vão ficar oferecendo suas empresas de tecnologia para os países do terceiro mundo que não tem nada a entregar além de alguns recursos e tal, e mercado para consumir. E aí vão enfiar contratos com governos e tal. Pessoal, like na live. Mas Renan, você acha que uma IA seria capaz de abastecer um carro pra acabar com os frentistas? Oi? Uma IA abasteceria um carro? Não, não. Aí a gente vai fazer as nossas regras aqui. Eu não duvido. Não duvido. Anote aí. Por exemplo, setores inteiros do funcionalismo vão precisar. Não vão ter necessidade de existir. Sei lá, auditores da Receita. Só que aí o Brasil fala: não! Nenhum auditor será demitido. A IA fará, mas eles ficarão no escritório olhando e supervisionando a IA. Ok, o trabalho foi feito. Quem duvida que isso não vai acontecer no Brasil? Quem duvida, assim, que dado que a automação vai levar setores inteiros embora, sindicatos desses setores vão falar: não. Imagina, né? É que teve o mongoloide do Nando Moura veio falar dos fretistas, né, pra atacar o Kim. Porque, novamente, um sujeito tão vil, ele tem que usar os argumentos mais burros possíveis pra atacar um cara nobre como o Kim. E aí, ele veio falar do frete. Não, tudo bem, então vamos imaginar o seguinte, que a gente vai ouvir também a demanda do pessoal dos sindicatos dos bancários. Em vez de usar aplicativos no banco, você vai pagar suas contas pra manter o emprego dos bancários, tá? Você vai lá no banco pagar um boleto. Vocês já imaginaram que a gente fazia isso antigamente? Eu me lembro, tá, que meu pai me botava pra fazer pequenos serviços pra ele, né, quando eu era adolescente. Um deles era ir ao banco. Existia, Riso. Você não pegou isso, hein? A ideia de ir ao banco pagar contas. Você ia? Eu fui algumas vezes. Cara, era assim, deixa eu explicar. Você ia com um monte de boleto, né, com a senha do banco e tal. E aí, ou você pagava no caixa eletrônico, ou, quando, né, lembra que tinha algumas vezes que tinha que ir até o caixa. Você até o caixa resolveu uma coisa. E aí o caixa do banco, você pegava uma fila e resolvia. Aí pagavam os negócios, transferiam dinheiro, faziam um saque de um valor maior. A vida, imagina, hoje, essas coisas assim, você movimenta tudo aqui. Quanto tempo de vida não foi poupado? Nossa. Havia uma profissão que era do office boy. Pra ele ir no banco e pegava a fila e fazia pagamentos. Vocês sabiam? Ó, manda um boy fazer isso, manda o boy fazer tal coisa. Imagina se montasse os sindicatos boys. Não! Vai manter todos os boys aqui da empresa. Eu não duvido num país tão bizarro como o Brasil, essas coisas se mantêm, tá? Sério. Ó, o cara botou, Vitor, falou que eu ia pra lotérica com meu avô. Cara, pra muita gente, como pra mim, veio uma sensação até de nostalgia. Ai, quando eu era novo, olha esse tempo. Eu me lembro, eu levava um monte de conta pra pagar lá, né? Aí meu pai me dava, sei lá, 15 reais. Caralho, era muito dinheiro, 15 reais, que da hora. Cuidado com isso aí. O quê? Cuidado com esses 15 reais na rua, andando assim. Ah, sim. Mas era aquilo, né? Você ia no banco e tal, ficava lá pegando aquela fila, chato pra caramba. Agora eu olho hoje, que nostalgia, que bagulho chato. Que negócio idiota. Por que eu tô numa fila aqui? Né? Mas pra fazer amigo, pô. Ó, o Lilson falou, tinha o office velho que furava a fila, pagando na fila dos... Tinha mesmo. Tinha gente que contratava uns velhos pra ir pegar fila, que eles furavam a fila. É real, não é que furavam, eles pegavam a fila dos idosos, né? Então, esses ganhos de produtividade vão mudar a nossa vida. Tem gente aqui que são os céticos de IA, mas aí eu vou falar pra eles, pega a curva do Midwich, pega ali o gráfico do Midwich, vocês são esse cara aí, ó, quer ver, ó? Bota aí, ó. Ó, o cara burrão, né? O cara burrão lá na esquerda, a IA vai mudar tudo. Então, na esquerda tá, a IA vai mudar tudo. Aí, lá na direita, o gênio, a IA vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E o Midwich, não, vocês estão exagerando, isso é tudo mentira, é uma bolha. Cara, a IA vai mudar tudo.
A IA vai mudar tudo. Já está mudando. A IA vai mudar tudo. Os ganhos já estão acontecendo. Ganhos de produtividade massivos estão acontecendo. Vocês sabem, né? Eu sei que essa live, eu tô falando de Lula versus Tarcísio versus Missão, mas, pô, tá uma live agradabilíssima pra falar sobre tecnologia, sobre revoluções e tal, sobre como isso afeta a nossa vida. Eu vou falar um negócio. Você já parou pra pensar o que foi a revolução chamada Microsoft Excel? Pra falar mais melhor, vocês sabem qual é o papel do pacote Office no mundo? Já pararam pra pensar que antigamente, pra você ter uma empresa média, você tinha que ter departamentos inteiros pra contabilizar o que acontecia, as pessoas escreviam à mão ou preenchiam formulários, era uma atividade horrorosa, era uma burocracia colossal, você precisava ter área para guardar papelado e documentos. E assim, fichas e planilhas internas, tinha pessoas que só trabalhavam nessa burocracia de papelada, a pessoa vivia ao redor do papelada. Já se tocaram que a revolução começa nos anos 80, tinha o VisiCalc, tá? Procura aí VisiCalc, era o VisiCalc dos anos 80. Eu acho que as pessoas já usavam no seu Commodore, no seu Amiga, no seu Apple. E o VisiCalc, ele... Olha aí, ó o VisiCalc. Tinha essas primeiras planilhas, você fazia pelo VisiCalc, entendeu? E aí começou essa revolução. Aí veio o Lotus 123, bota aí Lotus 123. Aí o Lotus 123 foi outra revolução. Eu lembro quando eu era criança, você tem que aprender, vinha os disquetes da Lotus. Eu adorava o nome Lotus porque parecia a equipe de Fórmula 1 Lotus, né, que eu torcia. E aí veio, mano, o pacote Excel. O pacote Excel, pra vocês entenderem, ó, o pacote Office e o Microsoft Excel, eles fizeram toda uma burocracia monumental para o mundo inteiro. Porque não foi uma revolução só para os Estados Unidos, foi para o mundo inteiro. Desaparecer. E você começou a organizar finanças, mas não só finanças, né? Você organiza finança, contabilidade, uma planilha de cálculo de custos de uma empresa para você fazer uma operação, planilhas industriais, você conseguia fazer automação e você fazia a explosão da matéria-prima de um produto. Você conseguia fazer praticamente um sistema de gestão integrado de uma empresa todo no Excel, tá? E o Excel gerou ganhos de produtividade gigante. A gente não dá o valor ao que o Excel fez pro mundo. Tá? A gente não dá valor pro que o Excel mudou o mundo. A porra do Bill Gates mudou o mundo com essa merda. Nem foi ele que inventou, porque ele só copiava e aprimorava, no fundo, né? Eles mudaram. E, cara, esses ganhos, a IA vai fazer, assim... Esquece. Então isso vai acontecer. E já está acontecendo e você não está percebendo. Porque as primeiras mudanças você não está vendo. Elas estão rolando e você não está vendo. Não é o óbvio, tipo, sumiu todos os caixas do supermercado. Não precisa mais de advogado. Não. Mas sim, os escritórios grandes estão demitindo gente. Sim, tem gente gente trabalhando com venda, automatizando boa parte dos processos da empresa. Empresas com pouquíssimas pessoas. Os ganhos de produtividade, portanto, ganhos de margem são enormes. Naturalmente tem um ganho de margem para os early adopters. Depois os outros vão usar a tecnologia, as margens vão cair. Natural, tá? Mas algumas pessoas vão levar vantagens nesse começo. Vai ter uma corrida do ouro nisso. O brasileiro é criativo. Esse é um ponto interessante. O brasileiro é criativo. Só que o brasileiro é um povo de baixa conscienciosidade. O brasileiro é um povo que, infelizmente, foi levado a ter uma cultura de baixa disciplina. E dado a nossa incapacidade de organização social e o caráter formativo débil do brasileiro, o caráter débil da formação do brasileiro, a gente fica para trás nos procedimentos que fazem a gente se organizar e produzir uma sociedade competitiva. Isso é muito óbvio. A IA meio que vai pegar o gap e vai diminuir, porque não seremos nós com as nossas falhas que vamos fazer isso. E aí vai dar muito espaço para o brasileiro conseguir usar elementos criativos, elementos lúdicos. E eu acho que isso vai nos dar uma vantagem, inclusive, para a formação de marcas globais. Porque boa parte da parte procedimental, que é onde os grandes gringos levavam vantagem sobre a gente, com culturas mais organizadas, culturas mais bem resolvidas mesmo, culturas mais bem formadas, culturas de conscienciosidade superior, de autodisciplina maior. Estou falando dos asiáticos e europeus, para ser bem claro. Essas culturas do leste asiático e da Europa, a gente vai diminuir o gap, porque, sei lá, todo um departamento interno de organização, e de procedimentos, isso é substituído pela tecnologia. A tecnologia, meu amigo, vai começar a substituir, né, aquele capital humano bem formado. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Então, não entrem nessa vibe do... isso é uma bolha. Lembra que falar... Porque, assim, toda grande revolução tecnológica, ela tem uma bolha no meio. Leia um livro de 0 a 1 do Peter Thiel.
Leiam, porque ele fala disso. Você teve ali nos anos 90, né? Quando todo mundo viu que, puta, internet, nos anos 90 teve isso. Aí você teve várias startups que foram formadas, porque todo mundo queria botar grana em startups de internet e tecnologia. E aí, naturalmente, surge uma bolha. Vai surgir uma bolha, porque todo mundo quer botar dinheiro nisso. Aí vai surgir um monte de picareta. Esses picaretas vão criar uma série de startups de nada. E aí a startup não faz nada, ela vai ficar só rolando. É a famosa bullshitagem, o cara vende umas startups, tá, não roda, tudo quebra. Isso vai ter, isso é uma bolha. Foi a bolha.com que estourou em 2000. Mas a internet acabou? Não. As melhores ficaram e cresceram. A bolha.com estourou em 2000, mas o mercado.com não estourou. Ele se impôs. Surgiram as redes sociais depois e todo mundo que a gente conhece, que é o mundo integrado, e você não consegue imaginar mais um mundo offline, certo? Pode estar tendo uma bolha agora, foda-se. Elas vieram pra ficar, as inteligências artificiais. Não confundam uma bolha financeira, uma bolha com malandros ganhando dinheiro e puxando dinheiro em cima de nada, com o avanço de uma tecnologia que é óbvia, que já se provou útil, que vai revolucionar tudo. O Bruno Carvalho tá indignado. Renan, uma startup vai mudar muita coisa, mas uma IA vai mudar muita coisa, uma startup feita de uma pessoa só. Desculpa, é possível. É possível. Você tem hoje, né, empresas quase de uma pessoa só, né, geninhos conseguem montar e tal, mas você conseguirá com IA ter isso. Você vai conseguir ter laboratórios, com às vezes um cara mais IA tocando. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.